Raul Jungmann, ministro da Defesa, disse hoje em entrevista que sempre foi um defensor do controle de armas. O porte de armas de fogo, na opinião dele, precisa ser bastante controlado, bastante regulado. A arma não significa mais segurança ou mais paz. Informa o Globo que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já avisou aos líderes dos partidos que irá apresentar na próxima semana os projetos na área de segurança pública que pretende levar a plenário para votação. O que é tido como mais polêmico trata da permissão de compra e posse de armas ao cidadão comum e ainda divide opiniões entre os deputados. Eu tive hoje no Jornal da Manhã uma discussão com o Marco Antônio Villa sobre esse assunto, está repercutindo nas redes sociais, vocês podem encontrar lá no canal de YouTube Jovem Pan Notícias, e estava falando justamente que para se ter arma tem vários critérios, tem vários pré-requisitos, como exame psicotécnico, tem que ter a ficha limpa, tem que fazer um curso de tiro. No Brasil, esses pré-requisitos são vários e dificultam realmente o posse de armas, são mais até do que existem nos Estados Unidos, e a gente continua falando sobre isso na esticadinha. Augusto Nunes, qual é a sua avaliação? A maioria do povo brasileiro, a imensa maioria do povo brasileiro já disse o que pensa quando houve o plebiscito. Na minha cidade... O referendo em 2005. Referendo em 2005. Na minha cidade, Taquaritinga, repito, mais de 80%, quase 90% da população votou contra a ideia de proibição de armas e tal. Por quê? Porque esse pessoal vive a realidade, né, que é da insegurança e da possibilidade de você ter de agir em legítima defesa diante de algum assalto, por exemplo, sobretudo nas áreas rurais. Todo mundo tem arma, lá pelo menos os que eu conheço. Eu sempre tive, nunca me ocorreu sair por aí dando tiro, não. Quer dizer, essa ideia de que você colocando a arma na mão de alguém, você vai aumentar o perigo para os outros é absolutamente equivocada. Você aumenta a possibilidade de defesa da pessoa, que é uma pessoa honesta que está precisando garantir a sua própria segurança, que o Estado não consegue assegurar. Agora, por que não pode usar? Por que não pode? Por que proibir? Porque os bandidos podem e você não pode. Um sujeito que está armado, ele não vai ficar trocando tiros com bandidos, ele tem cabeça suficiente para esperar a possibilidade de reagir. Agora, se ele reage, e é como aconteceu há pouco tempo com o caso do rapaz lá que defendeu a modelo... Agora já o Reginaldo vai lembrar que aquele caso é um completo absurdo, né? Você age em legítima defesa, um cara vai assassinar alguém, você impede que haja o assassinato e você é julgado ou condenado por isso só no Brasil. Agora, a maioria do povo já disse o que pensa. A Câmara dos Deputados não tem o direito de contrariar a vontade popular. Pois é, e o Brasil é recordista mundial em taxa de homicídios, pelo menos em números absolutos, né? E também tem uma legislação muito rígida de controle de armas. Então, os Estados Unidos tem muito menos, relativamente, homicídio do que no Brasil e tem mais posse de armas. Felipe, então... o crime mais comum é aquele crime que é crime por motivos fúteis. O que é? Começa uma discussão entre dois caras tomando pinga num boteco. O sujeito pega uma faca e esfaqueia o outro e mata. Esse é o tipo mais comum de crime que ocorre aqui na periferia e tal. Você não tendo revólver, o sujeito usa faca, usa canivete, usa qualquer outra coisa se quiser matar. O desarmamento é uma violência contra o direito de legítima defesa, ponto final. Exatamente, principalmente para aqueles trabalhadores rurais, que ficam longe do posto policial, eles ficam reféns de invasores, até esse pessoal de movimento sem terra que vai lá cometer atrocidades nessas fazendas, ele tem de ter uma maneira de reagir enquanto a polícia não chega. E não dá para ficar eternamente pedindo que o Estado tenha uma presença massiva que nunca teve no Brasil para proteger a população e impedir o cidadão comum de ter a liberdade tanto de comprar arma quanto de ter a opção de escolher o momento de reagir, se quiser reagir, se achar que vale a pena, de acordo com a análise circunstancial do caso. É o que aconteceu num dos recentes massacres dos Estados Unidos, em que o cara perseguiu e atirou no autor
do massacre. Exato. Ele, entrevistado, disse a frase que eu repito aqui, sublinho, endosso, sem restrições: I did the right thing. Eu fiz a coisa certa. E ponto final. E terminou a entrevista. Exatamente. E o repórter também não quis saber se ele não se sentia um assassino. Tá, deixa de bobagem. Pois é porque agora o Donald Trump tornou os Estados Unidos assim digno de uma comoção mundial em termos de tudo, em relação a tudo o que acontece lá. E aí houve esse caso de um massacre interrompido por alguém que tinha arma por perto. Isso já aconteceu várias vezes nos Estados Unidos. Mas aí o Trump deu uma declaração dizendo: olha, o massacre foi interrompido porque tinha um sujeito com armas perto. Aí a imprensa tratou aquilo como uma declaração mega polêmica, como se isso nunca tivesse acontecido. O que acontece é que a imprensa normalmente omite esses casos em que as pessoas reagem com o porte de arma e salvam vidas. E, obviamente, quando se perde vidas, isso tem um apelo de comoção muito maior do que as vidas salvas, porque as vidas salvas as pessoas continuam vivendo normalmente, então não dá aquelas manchetes catastróficas, desastrosas, mas vidas são salvas todos os dias, tanto por pessoas que interrompem massacres, quanto pela própria força dissuasiva da presença da arma na casa das pessoas. Exatamente. Os bandidos não entram. Tem placas lá nos Estados Unidos de Armed Response, de resposta armada, caso os domicílios sejam invadidos. José Maria e aliás, só para completar, antes do Zé Maria falar, que eu estava falando hoje aqui de manhã, as taxas de homicídios em geral nos Estados Unidos são mais altas nos estados que têm maior controle de armas. Nos estados que têm mais posse de armas, as taxas de homicídio normalmente são menores. E aí pegam as taxas nacionais infladas pelos estados onde há mais desarmamento para falar que, olha, tem muita violência porque as armas de fogo causam isso. E normalmente quando falam em armas de fogo, nunca distingue se são as armas legais ou as armas ilegais. Então tem muito discurso militante, muita retórica que precisa ser analisada com minúcias. Zé Maria Trindade, sua opinião sobre tudo isso? Olha, eu escutei vocês muito bem, são posições sensatas. A história é a seguinte: ficou muito claro que durante a votação do Estatuto do Desarmamento se vendia a ideia de que eram dois tipos de pessoas que estariam armadas: ou seria bandido ou seria policial. Com aquele discurso se vendeu, a Câmara dos Deputados se vendeu a ideia de que o governo ia desarmar todo mundo. Aí fez aquela história ali de entregar arma e talvez se um bandido ia lá na Polícia Federal entregar sua arma e receber lá, sei lá, quanto, nem me lembro mais quanto. Não é verdade. E aí criou ao bandido a certeza de que quando ele entra numa casa, aí a casa está desguarnecida, está desarmada. Isso fragilizou o cidadão. A situação ficou tão grave que eu sei de casos aqui em Brasília de que a polícia entrou, com mandado de segurança, com mandado de busca e apreensão contra drogas. Aí quando chegou na casa, encontrou uma arma. O crime foi considerado muito mais sério do que a droga encontrada ali. E a maior complicação para o cidadão sair da cadeia não foi nem a droga, foi a arma, para ter uma ideia. Então, o cidadão de bem que tem uma arma em casa hoje legal, ele corre perigo de matar um ladrão e ser processado e pegar uma pena até maior do que a do ladrão. E o Fraga, Alberto Fraga, que é um deputado do DEM aqui do Distrito Federal, será o relator. O presidente da Câmara já confirmou a ele que vai trazer esse projeto. Veja bem, ele não é de porte, ele é de posse. Na residência, você pode comprar legalmente uma arma, levar para a sua residência, não pode andar no carro, nem andar armado por aí, não é isso. E também esse projeto, pouca gente está discutindo isso, que ele tira do delegado a decisão de dar ou não porte de armas. Basta que a pessoa atinja todas as exigências que a lei coloca, ele terá o porte de armas. É sim uma abertura, é sim uma possibilidade da pessoa ter uma arma em casa, sendo que na área rural é possível ter uma arma de grosso calibre. Lembrando que eu não concordo com a história de que ter arma é segurança pública, porque não é. Nós estamos falando aí de bandidos hoje assaltando com fuzis, que atravessam paredes, são armas pesadas, e não há defesa para isso. Agora, o direito do cidadão de ter uma posse de uma arma em casa e comprar essa arma legalmente, isso eu defendo e acho que deve ter
e o projeto pode sim abrir essa possibilidade. O porte não está em debate. E só para completar, vamos parar de utopia. Com desarmamento ou sem desarmamento, há homicídios. Então pessoas morrem porque existem criminosos no mundo, sempre vai existir. Claro. É preciso ter um debate sério sobre segurança pública para ver qual é o melhor compromisso que se pode fazer para que haja, para que se minimize o número de mortos. Então, as pessoas terem armas em casa, pode eventualmente uma criança pegar a arma que foi deixada irresponsavelmente pelos pais e acabar matando alguém. Isso acontece, mas é muito menos Isso é menos do que uma água fervendo em cima do fogão. Exatamente, é muito menos do que as vidas que são salvas por pessoas que se protegem com armas. Então é preciso fazer esse cálculo, e isso normalmente é ignorado no debate público, porque a pessoa pega qualquer dado que fortaleça a sua tese e fica bombardeando aquela informação como se fosse a prova cabal de que ela está correta, e não é assim que é feito o debate sério. E só fazer uma correção aqui, que a gente citou de cabeça o caso da Ana Hickman. Na verdade não era o irmão dela, era o cunhado da apresentadora, o Gustavo Correia, que na verdade não estava armado. Ele entrou numa luta com o fã que tentou, que estava armado lá, e tirou a arma dele e acabou dando os tiros. Que é pior ainda, E teve um promotor, o Francisco Santiago, do 2º Tribunal do Júri, lá de Belo Horizonte, se eu não me engano, que disse que houve homicídio simples. Disse assim: a pessoa já havia sido dominada e levou 3 tiros na nuca. Tenho que me ater ao que minha consciência manda. Quer dizer, o sujeito tá lá lutando com um cara que entrou armado para provavelmente matar a modelo. E aí ele tem que, no meio da briga, pega a arma e tal. Não, agora eu dominei e tal, não vou atirar. Quer dizer, é absurdo isso. Mas ele disse que foi na luta corporal. Não luta foi corporal. O promotor que acha que foi depois dele dominado e tal, mas não foi. Foi durante a luta, evidentemente deu os tiros para se precaver de que não houvesse uma reação, né? É o que tudo indica. Mas o pessoal dos direitos humanos, gigolôs de direitos humanos, no cinema eles devem torcer pro bandido, né? Mas esse é o promotor, viu, Augusto? A situação é muito séria, que o promotor está colocando como homicídio. Exatamente. Exato, e pedindo pena de 6 a 20 anos de prisão. É um caso grotesco.